história não está apenas registrada nos livros escolares ou nas bibliotecas. A história pode ser contada num piscar de olhos. Mas seus momentos mais importantes ficam guardados definitivamente na nossa memória. O seu lenço verde e amarelo, a sua bandeira, nessa festa, Luiz Inácio Lula da Silva. Em Fio é a história do PT. O Brasil vivia o final de um tempo de censura, perseguição, tortura, cassação. As pessoas tinham medo de botar a cara na rua para reivindicar seus direitos. Mas aquele dia foi diferente. Chegava gente de tudo quanto é lado no estádio da Vila Euclides. Forma ideal, uma estátua magistral, uma ferial. Vamos aí, moçada, vamos preparar pra segunda-feira, hein? Se vier com 2 oleritos de pagamento aí descontando 20%, dá uma paradinha de meia hora pra ensaiar pra segunda-feira, hein? Aqui tinha 110, 120, 130 mil lulas aqui dentro desse estádio, né? Quem é que concorda com a proposta dos patrões? Quem é que quer a greve segunda-feira, meia-noite? Havia também uma grande disputa, que era pelo resgate da cidadania desses trabalhadores metalúrgicos, né? Que algumas pessoas podem pensar que aqui em São Bernardo do Campo, principalmente nas montadoras, era um mar de rosa, era tudo maravilha. Mas para nós e para esses trabalhadores que trabalhavam dentro das montadoras, eram verdadeiros campos de concentração. Além das reivindicações que existiam, a gente mostrava o problema político na época, né? E na época da ditadura. Os metalúrgicos partiram para o enfrentamento da polícia militar e do exército, o Janjão se lembra, e saíram, e o exército e a polícia militar falaram assim: nós não podemos enfrentar esses metalúrgicos, que eles estão dispostos a tudo. O que aconteceu? Os metalúrgicos adentraram aqui no estádio e dava viracambota, pulava. Alguns pegavam a grama assim e comia de satisfação para mostrar: isso aqui é nossa, isso aqui é o nosso local de luta. E o exército brasileiro, a polícia militar, o comandante, as autoridades constituídas desse país não têm o direito de cercear essa nossa vontade, essa nossa disposição. O saldo mais importante que nós tivemos, na minha opinião, foi a descoberta da necessidade da organização política da classe trabalhadora. Foi daí que a gente descobriu de que era necessário a gente se organizar politicamente. E se organizar politicamente era necessário a gente se organizar em um partido político. Celso Daniel é a história do PT. Paula, militante. Genuíno. Com a eleição de Lula para presidente, houve um crescimento, houve uma verdadeira explosão de simpatizantes pelo PT. Eu gostaria de saber qual o percentual de filiados, o quanto cresceu e a previsão futura. Em primeiro lugar, Úrsula, o crescimento do PT é de influência política na sociedade. Nós ganhamos a eleição, mas ainda não somos maioria política nas ideias, nos valores e no programa do PT. O crescimento do PT por cima, isto é, com parlamentares, com prefeitos, governadores, nós estamos tendo muito cuidado, porque aí não é crescimento, aí é inchaço. O PT não pode filiar personalidades parlamentares sem critério. O PT aqui em Diadema nasceu após as grandes greves realizadas aqui no ABC. Começou a priorizar não o centro da cidade, mas o subúrbio da cidade. Isso aqui era o buraco, né? Todo mundo fala, Diadema é um buraco. E continuou sendo um buraco até o surgimento do Partido dos Trabalhadores. Foi a primeira que criou política pública de atendimento à mulher. Tem conselhos para todas as áreas de atuação do governo. Foi com o PT que a gente conseguiu resgatar a cidadania de Diadema.
Mário Pedrosa é a história do PT. O processo de abertura era lento e gradual. A anistia, em 79, ainda que restrita, trazia uma nova esperança para o Brasil. O sucesso da mobilização do novo sindicalismo do ABC atraiu lideranças populares, religiosas, intelectuais de esquerda, trabalhadores rurais, movimentos sociais e parlamentares descontentes com o bipartidarismo imposto pelo regime. Foi no Colégio Sion, em São Paulo, que algumas dessas pessoas se reuniram para definir uma estratégia de luta comum: a necessidade de formação de um novo partido político. Assim, no começo de 1980, foi aprovado o Manifesto de Fundação do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, já tinha saído para a rua, o movimento estudantil em 77, o movimento operário já estava começando greve na Ford ali em 78, o movimento da caristia, contra a caristia, lembra dos bairros, muito articulado também com a igreja progressista, esses movimentos de bairro estavam saindo. No dia 10 de fevereiro de 1980, com muita tranquilidade de espírito, resolvemos participar da fundação do PT. E eu sinto até hoje, e em todas as vezes nesses 23 anos, aquela foi uma decisão de vida. Quantos foram os fundadores? Bom, ali tinha pouco mais de 600 no Colégio Sion. Mas atrás de cada um tinha pelo menos 21, porque não era possível chegar até ali sem ter feito a sua reunião, trazer sua ata, a sua lista de presença. João Batista Breda, veio Arlindo Soares, Irma Passoni, Zé Eudes, Sérgio Santos, Elisânias Maciel, Marco Aurélio Ribeiro, Olívio Dutra, Chico de Oliveira, Wagner Benevides, Mário Pedrosa, Perseu Abramo, o Edson Cair, Antônio Carlos Mato Grosso, Frei Beto, Leonardo Boff, Manuel da Conceição, José Ibrahim, Maria Cristina, Jacob Bittar, Apolônio de Carvalho, o Cicote, Chico Mendes, Jair Sá, Sérgio Buarque de Holanda. Antônio Cândido era o verdadeiro príncipe dos intelectuais. Essa ditadura agora vai ver o que é bom. Porque com esse time todo aqui junto, falando, não vai ser fácil segurar. A gênese do PT era trabalhador faz política. Quem não faz política sofre a política do seu adversário. Precisamos conquistar o poder de comandar esse país. E parece mentira que 22, 23 anos depois, o presidente é o Lula. Sérgio Buarque de Holanda é a história do PT. Militante. Companheiro Genuíno, como o PT hoje se consolidou como um PT de governo, de administração pública, como que a gente pode fazer, que estratégia o PT nacional está pensando para que o PT não se confunda em ser somente um partido de projeto de governo, mas sim da sociedade? O PT recebeu uma determinação do povo para governar o Brasil. Uma determinação de 52 milhões de brasileiros. E coerente com o princípio de que todo poder nasce do povo e só pode ser exercido em nome dele ou diretamente, o PT é governo. Agora, o PT é governo sem se misturar com o governo. O PT, deixando claro que apoia o governo, porque o governo é do PT, porque foi assim que o povo decidiu, o PT pode tensionar, negociar e sugerir propostas até diferentes da do governo. Margarida Maria Alves é a história do PT. Militante. Genuíno, nós somos um partido, totalmente democrático e socialista, acredito eu. Como você se sente tendo que tomar decisões do tipo expulsar companheiros que não estão de acordo com as decisões do governo federal? A história do PT, ela é uma história muito rica. Uma história em que a democracia interna só existe porque existe pluralidade e disciplina. Porque se tiver só pluralidade, sem a unidade de ação, vira uma bagunça. E se tiver só unidade de ação sem pluralidade, não tem democracia. O PT equilibrou pleno direito de tendência, pleno direito de opinião, pleno direito de manifestação, pleno direito de crítica com a unidade de ação. E vamos ver a história do PT. Não foi assim no colégio eleitoral? Você se lembra que o PT tinha 8 deputados, 3 foram ao colégio eleitoral e os 3 saíram do PT?
Não foi assim com a Luísa Erundina, quando ela foi para o governo Itamar, que ficou um ano fora do PT, enquanto esteve no governo Itamar? Não foi assim com o governador Vitor Boaz, do Espírito Santo, um governador de Estado? Quantos vereadores e prefeitos saíram do PT porque não concordaram em aplicar as decisões do PT? Portanto, o parlamentar, quando ele é eleito, ele assina uma carta eleitoral. E o que diz a nossa carta eleitoral, votada por você no encontro municipal, no encontro estadual ou no encontro nacional? Diz o seguinte, que o mandato, ele é também do partido, que as deliberações dos organismos de direção têm que ser obedecidas. E diz o seguinte, que o parlamentar tem direito a marcar a posição, a falar, a dizer o que pensa, mas ele tem que votar com o partido. Com muito orgulho, eu faço parte da fundação do Partido dos Trabalhadores, uma liderança da igreja, das comunidades de base, no movimento popular. Inclusive, eu tinha também um fusquinha que servia para essa fundação do Partido dos Trabalhadores. Hoje nós caminhamos para uma história mais ampla, uma história sem crime organizado, uma história sem violência. Aqui no Acre, o nosso conceito de sustentabilidade ganhou também a denominação de florestania, que a floresta é o nosso maior patrimônio, porque antes os governos anteriores diziam que a floresta era o empecilho ao desenvolvimento. A administração do PT no Acre, a administração da Frente Popular, foi muito importante para o resgate da dignidade, da autoestima do povo acreano. Nativo da natividade é a história do PT. O PT foi o primeiro partido a sair às ruas para pedir eleições diretas para presidente. Foi o partido que organizou o primeiro comício pelas diretas já. Uma campanha que marcou a luta pela redemocratização do nosso país e se transformou no maior movimento de mobilização popular contra o governo militar. O que foi a mobilização popular na campanha das diretas já? Foi uma continuidade da campanha da luta contra a ditadura e pela conquista da democracia. E depois nós continuamos com essa grande mobilização que no Rio de Janeiro foi intensa, cotidiana, ampla. Nós estamos inclusive perto aqui no palco, nos palcos privilegiados que é a própria Cinelândia. Nas diretas já, nós tivemos uma participação popular muito mais organizada. Então nós vimos, por exemplo, que hoje a gente não vê no Rio de Janeiro, nós vimos associações de moradores de bairros de favela descendo das comunidades, descendo dos morros e vindo participar na rua, na Candelária. Foi a primeira participação de partido em massa. Organizado. Organizado em massa. Você via bandeiras do PT espalhadas pelas ruas. O que 84 nos revelou foi assim a imensa adesão do povo, como quem dissesse, chega, basta, nós já estamos de saco cheio desse esquema, nós queremos mudar a história do Brasil. Nós perdemos o direito de viver em democracia. Mesmo com a derrota da emenda das diretas já, o país caminhava rumo à democracia. O PT, que se negou a participar da farsa do colégio eleitoral, esperou as urnas de 1988 para dar sua resposta. 36 prefeituras, entre elas Porto Alegre e São Paulo. A pá de cal na ditadura viria com a instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Josimo Tavares é a história do PT. Militante. Como é que está pensado pela nova presidência do PT, essa questão das tendências? Nós vemos hoje tantos núcleos, né, como as próprias zonais, com pouquíssima força, o que é discutido lá não chega nos demais níveis do partido. Como fazer para retomar a participação desse petista de base, do petista lá do núcleo, lá do seu local de trabalho? As tendências têm um papel fundamental. E por que as tendências não dilaceram o PT? Porque elas têm um papel fundamental na elaboração da linha do partido, na construção do partido, mas quando o partido faz um encontro e toma uma decisão do Diretório Nacional, aquilo vale para todo mundo.
E nós temos que criar um funcionamento mais azeitado entre a base e a direção do partido. Diretórios, zonais distritais, núcleos, para que as informações cheguem na base, as reivindicações da base cheguem na direção e nós possamos avançar. Eu acho que já foi um grande avanço a eleição direta para os dirigentes do partido, mas nós temos que descobrir novos meios de democratizar a relação da base com a direção do partido. Toninho Costa é a história do PT. Militante. Genuíno, o nosso partido, os nossos companheiros tiveram uma formação na prática. O que o partido está pensando na formação de novos quadros para o partido e como será esse novo tipo de formação? A formação, Lúcia, você já disse muito bem, ela tem que ter um enraizamento muito grande na prática, nas necessidades da nossa militância no movimento sindical, no movimento popular, nos governos, no parlamento, na oposição. Tem que ser uma formação viva, ela não pode ser uma formação solta, abstrata. A formação ela tem que dar resposta a problemas concretos. E é isso que nós temos que atualizar a nossa formação e melhorar. Formação e comunicação para nós é dizer a verdade, porque quanto mais a gente diz a verdade, e o PT tem as suas verdades para dizer, as suas experiências administrativas, a história dos seus quadros, as experiências agora com o governo do presidente Lula, nós ganhamos os corações e as mentes das pessoas. Chico Mendes é a história do PT. Lula, o deputado mais votado do Brasil em 86, se credenciava a disputar pela primeira vez a presidência da República. A derrota do PT em 89 não apagou o brilho da campanha popular. Era o início do governo Collor, que mergulharia o país em uma de suas maiores crises. Uma sucessão de escândalos atingiu o mais alto cargo da República Brasileira. Na época, o deputado José Dirceu e o senador Eduardo Suplicy propuseram a CPI que investigou as denúncias de corrupção do esquema Collor-PC. Não só carros apressados e ônibus barulhentos passam pela Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. Aqui, em setembro de 92, o clamor do movimento dos caras pintados e a indignação de um povo enganado ajudaram a varrer do cenário político brasileiro um presidente colorido pela vergonha. Fora Collor! A UNE não pediu, mas a garotada em peso vestiu luto. Como é que foi aquele dia pra vocês, assim, o dia do impeachment? Com muito tesão, sabe? Eu tinha 11 anos na época, foi colorida. O amor pelo país. Pintaram a minha cara. Esse negócio do cara pintada surgiu espontaneamente. E era a maneira que naquela época a gente achou para se expressar. Aquela Praça 7 tomada de jovens. A gente conseguiu fechar, assim, Belo Horizonte todo, centro. Simplesmente por um grito. A última passeata chegou a ter, segundo a Polícia Militar, 700 mil pessoas. O último deputado a votar, que aí legitimou a cassação do Collor. Assim, pelo Brasil eu voto sim. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é Chile Rico Brasil! José Carlos Oliveira é a história do PT. Militante. Genuíno, eu tenho uma grande preocupação com os nossos militantes filiados quanto à questão profissional. O que eu estou tentando fazer é que chegue uma irrigação financeira melhor para que esses diretórios possam sustentar os trabalhos que nós fazemos. Quais são as políticas dentro do PT que ele vai trabalhar a questão dos diretórios estaduais e municipais, já que nós somos muito distantes do diretório nacional? Eu queria dizer a Lucilene e ao Mr. Nascimento que alguns estados têm experiências positivas de como aproximar
o diretório municipal, o diretório distrital, do diretório estadual e do diretório nacional. Primeiro, criando regionais do PT, coordenações regionais que facilita por região no estado, por área que tem identidade, unir os diretórios, a militância, fazer plenárias. Segundo, nós estamos elaborando um plano de informatização do PT, para que tenha uma comunicação rápida entre a direção nacional, a direção estadual e os diretórios municipais em tempo real, uma comunicação de poucas horas, às vezes de minutos. Se nós não tivermos influência nas cidades, nos municípios, com vereadores e vereadoras, se os diretórios do PT não forem fortalecidos com sede, com local, com uma boa placa, numa boa avenida, nós vamos ter uma capacidade de influência diminuída. Por último, nós achamos que é necessário um plano de apoio material a esses diretórios. E vamos discutir isso, tanto na Executiva Nacional, como no diretório, com os presidentes de diretórios regionais, como distribuir melhor os nossos recursos para dar apoio à interiorização, à verticalização, o enraizamento do PT nos diretórios municipais. Carlito Maia é a história do PT. A história de Capuí coincide muito com a construção do nosso partido no município. Nós começamos a construir uma cidade diferente, onde nós já em 87 universalizamos a educação em Capuí e em 89 a universalização da saúde. Ganhamos hospitais, ganhamos postos de saúde. 100% de crianças vacinadas, nenhuma criança fora da escola, né? Nós temos 2 graduações aqui e temos uma pós-graduação também com mais de 100 pessoas que estão terminando. Perseu Abramo é a história do PT. Fala, militante. Como é que nós, petistas, como é que o PT vai, agora no governo também, construir um socialismo não só para o Brasil, porque a gente sabe que não se cria essa ilha, mas um socialismo articulado a nível internacional. O PT tem uma identidade, uma coerência com a luta histórica da esquerda no Brasil e no mundo com os ideais socialistas. E o PT aprovou no seu 7º encontro um documento que se chama Socialismo Petista. No primeiro congresso do PT e no segundo congresso do PT, o PT reafirmou a sua adesão a uma visão democrática, libertária e humanista de socialismo. Ao mesmo tempo, fazendo a crítica aos modelos autoritários de partido único, aos modelos de Estado que domina a sociedade, aos modelos de falta de liberdade, falta de democracia. Por outro lado, a questão da transformação num país como o Brasil não se realizará no âmbito local e nacional. Nós temos que ter uma visão internacional de interação com outros partidos, com lutas sociais, com movimentos, com opinião pública, com organizações, para pensar uma outra visão da sociedade humana que não pode ser marcada pela hegemonia neoliberal, principalmente agora com o domínio do Império Americano com a era Bush. Bete Lobo e Penha são a história do PT. Com as caravanas da cidadania, Luiz Inácio Lula da Silva percorreu este país várias vezes. Foram 30 mil quilômetros que nos mostraram as diversas faces do Brasil. Ao longo desse caminho, Lula entrou em contato com os mais graves problemas das diferentes regiões do país. Uma gente que sempre ficou fora da divisão da riqueza nacional. A maioria que nunca teve vez ou voz. Aqui, Lula ouviu o povo do recôncavo baiano.
Lula foi muito simples, muito cordial, caminhou por essas ruas, foi cumprimentado por todo o segmento da sociedade. Houve um despertamento muito grande da questão do exercício da cidadania. Vindo da Cachoeira, ele fazia a radiografia do país. Fizemos uma festa, a festa do povo negro do Recôncavo, para receber essa nova liderança que está despontando e que vai se tornar o presidente da República. Lélia Gonzalez é a história do PT. As portas da Fundação Perseu Abramo estão sempre abertas para o pensamento e a reflexão. Criada em 1996, a Fundação cumpre o papel de promover um encontro entre a militância e a produção intelectual da esquerda do país, por meio de debates, seminários, pesquisas, publicações e o resgate da memória. No Partido dos Trabalhadores, a Fundação Perseu Abramo encarna essa atividade intelectual permanente. E o conjunto dessas atividades representa uma grande reflexão, digamos, radical, no sentido de que pega as coisas pela raiz, uma grande reflexão radical sobre a sociedade brasileira e, portanto, sobre as perspectivas de um partido como o Partido dos Trabalhadores. Florestan Fernandes é a história do PT. Militante. Eu queria saber qual deve ser a nossa intervenção agora, a sua, a nossa de como militante, com os movimentos populares. Como o PT deve se relacionar com esses movimentos, com o movimento sindical, com o MST e com outros movimentos, na sua opinião? Nós só podemos fazer mudança no Brasil se a gente tiver força no governo e, ao mesmo tempo, força na sociedade, isto é, movimento social e mudança institucional. Portanto, o movimento social é fundamental para o processo de mudança. O movimento social, como o movimento sindical, como o movimento sem terra, como o movimento da juventude, como o movimento estudantil, como o movimento das mulheres, como o movimento do sem teto, são movimentos que têm que ter autonomia. Quer dizer, eles têm a sua própria direção, o seu próprio programa, as suas próprias reivindicações. Autonomia para reivindicar, autonomia para pressionar, autonomia para exigir, autonomia para colocar o governo na relação com o movimento social diante de uma postura democrática. Mas eu sempre acho que é uma questão de mão dupla. Assim como o movimento social merece respeito, negociação e tem que ter autonomia, também o movimento social tem que ter uma relação política madura, uma relação política forte com o governo e com o partido para que esses laços não se quebrem. Dorcelina Folador é a história do PT. Não dá para pensar Porto Alegre sem o PT. As vilas hoje estão saneadas e trouxe desenvolvimento. Esse é o crescimento do modo petista de governar. Essa qualidade de vida foi advinda pela construção da democracia participativa, em especial pelo orçamento participativo. Um marco histórico que vai ficar na história do Rio Grande do Sul e do Brasil e do mundo é o orçamento participativo. Davi Capistrano é a história do PT. Um outro mundo é possível. Essa era a frase que se ouviu diretamente das terras gaúchas. Este era o grito de protesto que atravessou as fronteiras do Brasil e uniu diferentes culturas e idiomas. Os vários encontros do Fórum Social Mundial trouxeram para cá representantes de partidos, movimentos sociais e ONGs de mais de 150 países. Dezenas de milhares de participantes, os sem terra, ecologistas, homossexuais, indígenas, ativistas políticos, intelectuais, feministas, estudantes e religiosos, todos unidos contra um inimigo comum, o neoliberalismo. O Fórum, na verdade, representa o nascimento do século XXI. Né?
Foi talvez um daqueles momentos transcendentais da história da humanidade, após um longo período de hegemonia de uma globalização que cada vez mais é militarista e excludente, surge, né, uma nova consciência cívica mundial que se reúne em Porto Alegre num espírito, né, de construção de alternativas, de proclamação de que um outro mundo é possível. Paulo Freire é a história do PT. Fala militante. Genuíno, qual é a estratégia que nós vamos fazer agora? Demos os primeiros passos. Ganhar um governo, mas que ele não representa, no momento, os interesses reais dos trabalhadores. Mas isso é um avanço muito grande. E o que é que nós vamos fazer agora para a gente chegar ao governo realmente dos trabalhadores? Francisco Bezerra, nós demos o maior passo da história desse país, que foi exatamente colocar o Lula na presidência da República. Essa foi a maior mudança que nós já fizemos na política brasileira. O que é que nós temos que fazer agora? Realizar nos 4 anos o nosso programa de mudança. Mudança que é caminhar, às vezes, no fio da navalha, numa ponte, às vezes, muito estreita, porque nós nem queremos manter o que está aí, porque nós fomos eleitos para mudar, nem temos força e condições para andar na velocidade que às vezes a gente gostaria, que você gostaria, que qualquer filiado ou militante do PT, que eu gostaria de andar. Nós temos que medir os nossos passos e a força para fazer as mudanças. E o governo já está mudando, principalmente mudando o modelo econômico, resolvendo o grande desafio histórico desse país, que é a justiça social com inclusão social, geração de emprego, geração de oportunidade, realização da reforma agrária, programas como o Primeiro Emprego, programa como o Fome Zero. Não adianta a gente pensar um belo dia que vamos chegar no ideal. Esse ideal tem que ser feito a cada dia, a cada medida, a cada decisão, a cada gesto, a cada ato do nosso governo. Francisca Trindade é a história do PT. Meus companheiros, acordem que o sonho de vocês está virando realidade no estado do Pará. Muito obrigado, gente. O Partido dos Trabalhadores cresceu e elegeu o presidente da República. Este foi um longo caminho para quem saiu de Garanhuns e atravessou mais de 2.500 quilômetros na carroceria de um pau de arara. Uma longa jornada de conquistas, não só de um homem, não só de um partido, mas de todo o povo brasileiro. A história do PT.